Estamos de volta! E dando sequência, né, no Mulheres Continentais, eu trago para vocês hoje o livro que eu selecionei para a América do Norte, mais precisamente os Estados Unidos. É o livro A Rede de Alice, da Kate Quinn. Eu recebi esse livro na caixinha da tag Inéditos do ano passado e por alguma idiotice da minha parte, eu não li ele imediatamente, porque esse livro é muito bom. É muito bom mesmo, assim, é o livro que você tem que ler agora, entendeu? Porque eu tô mandando. Mas enfim, o livro ele se trata da história da Charlie, ou Charlotte, e da Eve Gardner. São duas mulheres marcadas por consequências da guerra. São circunstâncias diferentes, porém, à medida que a gente vai avançando na história, a gente vê que elas possuem coisas em comum, né? Apesar de serem mulheres completamente diferentes uma da outra. O bacana desse livro, que eu achei, a proposta, né, da autora, foi que ela colocou os capítulos intercalados. Os capítulos da Charlie, por exemplo, eles são narrados em primeira pessoa e seria o presente, né, que é em 1947, já depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Obrigada, obra, por essa trilha sonora incrível que você fornece para os meus vídeos. Os capítulos da Eve, eles são narrados, né, por um observador em terceira pessoa e ele narra o passado, então é como se fossem as memórias da Eve. E aí a gente tem então 1915, ali o comecinho da Primeira Guerra Mundial. E o seguinte, o título, né, do livro, A Rede de Alice, é justamente uma rede de espiãs que foi montada durante a Primeira Guerra Mundial e é uma rede de espionagem real, existiu isso. Aqui no final do livro a gente tem umas observações da autora que é muito bacana eu particularmente não conhecia essa rede. E a gente sabe que em guerra existe sim espionagem e tudo mais, mas eu achei isso muito bacana de ser uma rede de espiãs, né? Uma rede de mulheres. Porque justamente naquela época, né, principalmente na Primeira Guerra Mundial, as mulheres ainda eram vistas como incapazes, como seres que foram criados para ficar dentro de casa, para servir os homens. Então, enquanto os homens estavam lá no front, né, da batalha, inclusive o próprio serviço, né, de enfermeira já era considerado além, né, da capacidade das mulheres. E a gente sabe que essas enfermeiras desempenharam um papel importantíssimo. Não só as enfermeiras, né, dentro ali do contexto médico das guerras, mas na questão industrial também. E isso, assim, é muito marcante e muito relevante para a nossa história. Mas voltando aqui à história do livro. A Charlie, ela é uma jovem de 18, 19 anos que acaba engravidando e a gente, à medida que a gente vai avançando na história, a gente vai conhecendo um pouquinho do passado dela. E essa gravidez, ela não, obviamente não foi planejada, mas ela também não foi acidental. A gente sabe que ela passou por um trauma, 2 traumas, né, bem recentes, a morte do irmão, que foi um dos combatentes da Primeira Guerra, e o desaparecimento da prima dela, que é a melhor amiga dela. Então ela vai ali, se compromete a buscar essa prima. Ela tem plena consciência de que essa prima pode estar morta, afinal tem bastante tempo que ela desapareceu, mas ela quer porque quer ter uma certeza, mesmo que, né, essa certeza seja o falecimento da prima. E aí ela acaba, né, dentro das investigações que ela fez, ela acaba encontrando a Eve. É uma mulher mais velha, já extremamente reclusa e rabugenta, que acaba ajudando, meio que contra a vontade dela, mas ela acaba ajudando a Charlie nessa busca. E é aquilo que eu falei, né, à medida que vai passando os capítulos intercalados, a gente vai conhecendo a história da Eve. A Eve fez parte da rede de Alice, ela era uma dessas espiãs e ela tinha assim meio que um talento nato para espionagem.
E aí a gente vai acompanhar o caso mais importante dela, que era espionar ali um dos restaurantes que recebia, né, os alemães e ficava ali no mercado negro e tal. Então ela acabou sendo responsável por passar informações valiosíssimas para o exército britânico. Nas anotações da autora a gente vai ficar sabendo também que o atentado que falhou ao Kaiser foi essas informações que a Evelyn levou. Teve um negócio de uma cidade lá, um atentado que eles iam fazer, mas foi considerado uma informação irrelevante e de fato aconteceu e, enfim, é muito bacana essa história, é muito legal. Histórias de espiões, né, já é por si só muito emocionante. E você ter uma rede exclusiva de mulheres, justamente porque não se espera isso dessas mulheres, é muito bacana de ver. E assim, é num mundo extremamente... como é que eu vou dizer? A guerra, quando a gente fala de guerra, a gente imediatamente associa aos homens. É muito difícil você falar sobre as mulheres. Inclusive tem um livro da Svetlana que é justamente A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E são depoimentos dessas mulheres que participaram da guerra. E que não se fala sobre isso. Mas enfim, o livro ele vai juntando o presente, né, da Charlie com o passado da Eve até um ponto em comum e a resolução deste problema. A Eve, ela sofreu consequências psicológicas e físicas de tudo que aconteceu ali durante a espionagem dela, né, na Primeira Guerra Mundial. Ela acabou se tornando uma espiã super condecorada, tem várias medalhas, mas isso teve um peso psicológico muito grande, então isso acaba justificando muito o comportamento dela. E pra mim ela é uma personagem incrível, é uma mulher extremamente forte e capaz. E a Charlotte, por ser uma jovem de classe média alta, ela sempre teve tudo ali pra ela, mas a gente sabe que o dinheiro não significa nada. E pelos traumas que ela passou, também mostra isso, né? Um amadurecimento dela ao ter de lidar com a realidade. Com o fato dela sair da caixinha dela, né? Da zona ali de conforto, e ela ter que lidar, por exemplo, com a Eve, né? Então há várias passagens assim do livro, a gente vai ter questões do tipo, nossa, eu nunca vi uma mulher falar tantos palavrões, ou tipo, ou se vestir de tal maneira, ou se portar de tal maneira, ou beber o tanto que a Eve bebe. Enfim, tipo, beber uísque, né, principalmente. É muito bacana de ver o amadurecimento da Charlie e ver como se o amolecimento da Eve, né? É muito bacana, esse livro é muito, muito bom mesmo. Eu super recomendo pra quem gosta aí de guerras e tal. Eu acho que é uma história que vai te prender mesmo. E outra coisa que eu achei muito bacana, a gente sempre comenta muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, ela teve um impacto bizarro. Ela foi tipo um definidor de águas, assim, em todas as vertentes da sociedade. Então é muito bacana de ver. Tem algumas passagens aqui que são pesadas, que mencionam, né, tortura. Então, assim, pra quem é mais sensível, eu recomendo uma certa cautela. Mas é aquilo, né? Acontece, né? Aconteceu, é real. E a gente deveria prestar mais atenção a essas coisas, a capacidade do ser humano. E fica aqui a pergunta: até onde você iria em nome do seu país? Deixa aqui pra mim nos comentários. Até a próxima!